Meus amigos, vamos prosseguir. Referindo-nos ao Dr. Deepak Chopra, na obra que nós lemos, ele citava a fibrilação ventricular. Um amigo nos veio orientar para que essa fibrilação seja atrial, porque a ventricular seria naturalmente a da morte. Então fica a correção. No livro do Dr. Chopra permanece o engano. É a fibrilação atrial. Referíamos-nos à compaixão. A compaixão nasce dentro de nós. É gerada pelo nosso sentimento interior. É uma das mais altas expressões do processo da evolução humana, porque nos induz à solidariedade. E por isso a compaixão, nesse sentido elevado, é muito gratificante. Quando nós nos deixamos tocar pelo sentimento solidário da compaixão, experimentamos uma inevitável gratificação. Então essa compaixão pode ser chamada de clemência, benevolência, solidariedade, que são esses sentimentos humanos dos mais elevados, em que a nossa consciência, no seu estado secundário, a consciência mais elevada, que permite a sintonia com a vida abundante, enseja para que a nossa trajetória na Terra seja muito mais confortadora. Todos nós carregamos anseios, padecemos expectativas, sofremos carências. Ao nos compadecermos uns dos outros, estabelecemos uma corrente de solidariedade que nos impulsiona a avançar e que nos dá uma estrutura de segurança. Já não sou o eu com E minúsculo. Aquele que experimenta essa carência são todos eus que se reúnem em uma unidade e que então vão buscar a soberana fonte que abastece tudo. Nesse momento self, esse eu profundo, aquilo que Carlos Gustavo Jung procurava sintetizar como a realidade profunda do ser, e que nós espíritas, ou nós espiritualistas em geral, denominamos como ser profundo, o ser espírito, esse self, o ser espiritual, então engrandece-se, porque na solidariedade ele encontra Deus, ele se torna Deus, ele doa Deus, através das fontes essenciais da vida. Poderemos observar que a nossa mente tem uma necessidade de concretizar as coisas. É muito comum todos dizermos, ou a maioria, bem, eu tenho que tocar para sentir, eu tenho que tocar para crer. E naquilo que nós não tocamos, que não sentimos, aparentemente não acreditamos, o que é uma pena. Antes do microscópio, não conhecíamos os micróbios, mas eles existiam. Antes dos telescópios, não conhecíamos as galáxias, senão com essas manchas luminosas de nosso céu, no zimbório da noite. No entanto, os telescópios nos apresentaram as manifestações grandiosas do macrocosmo. Fascina-me quando leio uma página e um astrônomo diz que detectou uma luz que vem percorrendo o espaço faz 8 bilhões de anos. E que somente agora ela chegou às lentes do nosso telescópio. Do telescópio fantástico de Monte Palomar, na Califórnia, ou instalado no Chile, na Cordilheira dos Andes. Ou esses que agora estão no Hubble, que depois de concluir a sua missão, continua mandando mensagens à Terra. Mas o que me fascina ainda mais é quando eles dizem que essa luz que está chegando hoje é de um astro que já morreu há alguns bilhões de anos.
mas a luz continua varando o espaço e só agora é que ela está chegando até nós. Então, durante esses 8 bilhões de anos, não havia sequer projeto de vida no planeta terrestre. Já havia aquela luz. Os sons, nós somente captávamos aquele que estava dentro da nossa possibilidade auditiva. Vieram os microfones, os projetores de sons, as imagens que se encontram nas ondas Hertz, nas chamadas ondas éter da tradição mística. Nós agora temos-las graças à tecnologia, mas elas sempre estiveram no ar. Nós é que, graças aos nossos parcos recursos de captação, não conseguíamos tomar conta. Então também vai chegar o momento em que a mente, que cruza o espaço em todas as direções, somos seres que intercambiamos mentalmente, através de imagens, pensamento. Vai chegar o momento em que nós captaremos, de uma maneira muito fácil, quando a nossa consciência atingir o estágio de cósmica, quando nos iluminarmos. Para tanto, necessitamos ao lado das referências uma mecânica, a mecânica do amor, para podermos atingir essa meta, porque só o amor, como dissemos subrepticiamente no começo, é que comanda a inteligência. Quando o amor comanda a inteligência, ela se torna sábia. Ela produz mensagens arrebatadoras. Quando a inteligência comanda o amor, muitas vezes ela se torna fria, indiferente. Daí, a doutrina dos espíritos recebeu do Espírito de verdade o impositivo de que nós todos, criaturas humanas, devemos amar-nos. Este é o mandamento essencial. E deveremos instruir-nos, educar-nos, para que o conhecimento e o sentimento sejam as asas que nos facultem a sabedoria. Então, à medida que nós amamos, o tempo não passa para nós. Esse tempo agora, como dizia Emerson, o notável pensador americano, as pessoas não envelhecem. Que conforto! Quando deixam de crescer, tornam-se velhas. Quando nos bastamos, aí estamos velhos. Mas enquanto nós estamos laborando, não envelhecemos. Não nos damos conta do passar das horas. Averiguamos que elas passaram por causa da dimensão calendário, mas não da dimensão emocional. Então o amor vai nos conduzir a essa busca de uma lei universal. Porque à medida que eu me melhore, que outro se melhore, que mais alguém se melhore, um dia o mundo estará melhor. Muitos duvidam. E alguns são agressivos e me dizem, então, o mundo está pior. Olha aí, só violência, sexo explícito, guerra. E eu digo sorrindo, mas eu vejo tanta beleza, vejo tanto amor, tanta generosidade. Pessoas notáveis, não apenas aquelas que se destacam e são aplaudidas pelo mundo, mas as pessoas anônimas. Quantos me dizem, eu adoro fazer o bem, sem que ninguém saiba. A Mansão do Caminho recebe donativos frequentes de pessoas que não se permitem identificar, por anos a fio, anos a fio. Temos uma experiência tão engraçada. Nós começamos com as dificuldades de todo principiante. E houve uma época que faltou açúcar na cidade do Salvador. Era uma das manobras para subir o preço. E naquela época havia alguns usineiros de uma entidade única aqui na Bahia, que representava no estado todo, na Cidade Baixa. E faltou açúcar, nós tínhamos o lar, 80 crianças. O açúcar é tão importante na vida infantil, embora os dentistas não concordem muito. E nós tínhamos que fornecer café azedo, nem rapadura, porque quando falta uma coisa, os sedâneos desaparecem.
E então nós estávamos angustiados. Certo dia eu estava voltando do trabalho, quando a diretora da mansão, uma senhora veneranda de 74 anos, Dona Isaura Perazzo, um verdadeiro anjo, quando eu cheguei ela disse: meu filho, veja a tentação do demônio. Trouxeram aqui uma carroça com 20 sacos de açúcar, mas não é para nós, porque nós não compramos. Então eu mandei colocar ali na sala, estão os 20 sacos, e o demônio está rondando minha cabeça: fura um buraco, tira um pouquinho, não vai fazer mal nenhum, afinal 20 sacos, tira um pouquinho para os meninos. E eu então peguei a nota fiscal, estava Centro Espírita Caminho da Redenção, mas nós não havíamos comprado, nós não tínhamos dinheiro nem para comprar pensamento, quanto mais 20 sacos de açúcar. Eu resolvi ir à firma, cheguei à firma e apresentei a nota, e disse: aqui um lamentável engano, porque nós não compramos esse açúcar. E no entanto a nota fiscal, o senhor me disse: tanto compraram que nós colocamos o nome, e o endereço, está tudo certo. Eu disse: mas custou uma fortuna. Esse é o preço de agora, ou paga ou não compra. Eu disse: mas o que é que eu faço? O açúcar foi o senhor ou alguém que comprou. Eu voltei com a mentalidade espírita, eu sabia que não podia usar o açúcar o primeiro dia, mas no segundo Dona Isaura disse: olha, quem comprou 20 sacos de açúcar não vai se incomodar que nós tiremos um pouquinho de açúcar. Aí ela abriu o saco, não rasgou, abriu, tirou um pouco e recosturou, ficou um saco um pouquinho menor, mas que a pessoa com 20 sacos não ia identificar, é claro. E aquele fim de semana foi uma maravilha, nós voltamos à Ilha da Felicidade. Mas na segunda-feira ela abriu mais um pedacinho e acabou o primeiro saco. E ninguém reclamava, acabou o segundo. Hoje, 50 anos depois, não sabemos quem mandou os 20 sacos de açúcar. Eu falei nas reuniões públicas, ninguém se apresentou. Eu tenho certeza que não foi um fenômeno de materialização, porque tinha nota fiscal. Mas que gesto de anonimato, que beleza! Agora estamos na campanha do atendimento das gestantes e precisávamos de banheiras, pois sim, chegaram 150. Há 2 dias, anônimas, e dádivas e misericórdias. Só deparamos e defrontamos-nos com pessoas generosas, boas, que ainda dizem: eu não quero que ninguém saiba. Quando dão um donativo, nós dizemos: tem que dar os dados para escriturar, por causa do Ministério da Fazenda, que é um terrível algoz e um benfeitor. Então nós temos que anotar: eu prefiro anônimo, mas não pode mais ficar anônimo, tem que dar o nome. Então bote qualquer nome, mas não pode qualquer nome, tem que ir o recibo. Mas eu não quero que saiba. Então quanta gente notável. E essa imprensa não pode noticiar, não deve. Daí o sentimento de bondade avança. Por quê? Por causa de algo que um notável biólogo inglês denominou como a corrente da vida. Isso começou depois da Segunda Guerra Mundial. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, pesquisadores japoneses aproximaram-se da ilha de Koshima, que é uma ilha muito isolada no Oceano Pacífico e habitada por muitos chimpanzés. Eles descobriram que os chimpanzés gostam muito de batata doce. E então, de helicóptero, eles atiraram muitas batatas doces na praia, numa das praias de Koshima. E os macacos correram e apanharam-nas e tentaram comê-las, mas não conseguiam comer, porque as batatas estavam envoltas em areia, e quando eles iam comer a areia, eles atiravam fora. E os observadores ficaram olhando, até que uma macaca jovem, tinha que ser uma mulher, não é possível, a qual eles deram o nome de Imo, pegou a batata, olhou e lavou num córrego, lavou e comeu. Os outros viram, lavaram as batatas e comeram, e passaram agora a comer as batatas lavadas, até que um teve um insight e foi ao mar e lavou no mar, e a batata ficou mais saborosa por causa do sal. 99 macacos lavavam as batatas.
De repente, o macaco número 100 lavou a batata. E a partir desse momento aconteceu um fenômeno. Em todas as ilhas do mundo, todos os macacos passaram a lavar as batatas na água do mar quando tinha, ou dos córregos, sem que tivesse aprendido com ninguém. A esse fenômeno chamado o 20º macaco, o 100º macaco, e uma obra notável, apresentada por Leah Watson, que fez também parte da pesquisa, nós descobrimos a corrente da vida. Se esse aqui faz uma coisa, aquele, ao chegar ao 100º, espraia-se pela terra, e todos fazem sem ter aprendido com ninguém. É o pulsar da vida. Quando nós pudermos amar este, aquele, 100, que número insignificante, outros também amarão. Muita gente me diz assim: eu era um indivíduo indiferente a tudo, de repente mudei. E eu disse comigo: é o macaco 101. Eu agora desculpo, eu agora tenho tolerância, eu agora vejo a vida sob outro aspecto. A vida adquiriu sentido, e é fascinante essa observação, porque nós estamos mergulhados na corrente da vida. Então, qual é o outro passo para tornarmos a nossa vida mais agradável e encontrarmos-nos a esse eu interior que deve sobrepor-se ao eu minúsculo que é o ego? A meditação transcendental. Os grandes meditadores estabelecem que através dessa irradiação mental nós podemos equilibrar a Terra. Eu narrei no seminário anterior algo que me impressionou muito, que no momento eu duvidei. A mente racional é perversa, mas as pessoas que me narraram eram tão honestas. Em determinada ocasião, quando estava muito em voga nos Estados Unidos as pesquisas de controle da mente, Silva Mind Control, espalhou-se com grande facilidade em Miami os cursos de controle mental. E naquela época, em agosto, o período agosto até outubro, dos tormentos, dos ciclones, e ameaçava Miami uma tormenta terrível. Um pouco antes, um deles havia destruído grande parte da cidade. E então os discípulos do Silva Mind Control resolveram fazer uma meditação para desviar aquela força da natureza, aquele tufão. E reuniram-se, e a meteorologia dizia: estamos a tantos quilômetros de distância, com a velocidade de tantos quilômetros por hora, abandonem tal área, abandonem qual área. Eles reuniram-se em Miami Beach, concentraram-se profundamente. E daí a pouco o serviço de meteorologia afirmava: houve um desvio de rota. Está viajando na direção do Golfo do México, de onde normalmente vem, por causa da corrente Gulf Stream, a mudança de temperatura. E Miami foi poupada daquela vez, e ele não açoitou nem Cuba, nem as demais ilhas do Mar das Caraíbas, graças a esse impulso da mente. Quando me contaram, eu fiquei surpreso e digo: mas a mente conseguir desviar um tufão, conseguir desviar uma dessas calamidades da natureza, logo me veio a resposta: e Jesus acalmando a tempestade? É a mesma força. Ele levantou-se na barca enquanto dormia, e o mar se encapelava, os ventos uivavam, e então ele gritou: calem-se, acalmem-se. E acalmaram. Porque essas forças da natureza, ensina-nos a doutrina espírita, são provocadas por seres espirituais na fase transitória entre os hominídeos e a humanidade. Esses elementais estão presentes na história de muitas doutrinas do passado e do presente. São os silfos, os gênios, as fadas, as salamandras, os orixás,
os Exus, os protetores da natureza. Então, o poder da mente, desviando. E isso foi constatado mais tarde cientificamente. Em 1983, 7.500 meditadores em Iowa, nos Estados Unidos, reuniram-se em um grande auditório para meditar, fazer a meditação transcendental, chamada Siddhis, um grau mais elevado. Eles eram portadores de uma alta potência meditativa. E enquanto eles estiveram reunidos, durante aqueles dias, o índice de crimes diminuiu no Estado. A Bolsa melhorou de maneira prodigiosa. As pessoas tornaram-se mais cordatas. Ninguém sabia. O fenômeno aconteceu. E os estudiosos que procuravam computar, estabeleceram que depois que eles cessaram, o crime aumentou, a bolsa atingiu níveis quase de desespero. As pessoas perderam a delicadeza, porque o amor, o psiquismo é compartilhado. Ele espraia-se. E o doutor Robert Sheldrake, prêmio Nobel, esse notável Sheldrake, teve a ocasião de dizer que há uma força oculta dos nossos olhos e dos nossos sentidos que controla o fluxo da vida, a corrente da vida, que leva adiante as elevadas manifestações da vida. Então, isso é fascinante. Quando nós pudermos unir o nosso pensamento no amor, na benevolência, na compaixão, quando não nos contaminarmos do pessimismo, da desconfiança, da amargura, quando conseguirmos cultivar essas ideias que vão levar-nos, inevitavelmente, à iluminação. Heidegger, o notável filósofo alemão pessimista, um dos pais teóricos do nazismo e do fascismo, dizia que a natureza humana reside na condição do ser com o homem. Quando se tenta viver fora disso, rompe-se, e aquilo que é de mais sagrado perde a sacralidade. E a pessoa volta ao seu estágio primário e quase primitivo, através da compaixão. Nós atingimos o coração humano e abrigamos todos os demais sentimentos. Mas no momento em que buscarmos esta iluminação, já vai havendo os sinais. Ela irrompe. Paulo em Damasco, Schweitzer na África, Irmã Dulce na tuberculose, Madre Teresa na lepra de Calcutá, minha mãe no anonimato da sua pobreza, as mães dos senhores, os pais, os filhos, alguns amigos, pessoas gentis que dizemos, não sei o que tem. Eu me aproximo e sinto um grande bem-estar. É um iluminado. Uma das características é o brilho dos olhos. Há uma descarga permanente de adrenalina, fabricada pelas suprarrenais, e então a corrente sanguínea estimula. A pessoa não fica murcha, está sempre jovial. Ela é dócil, o que não quer dizer que não tenha momentos de desequilíbrio, senão já estaria no reino dos céus. Mas genericamente, ela é gentil, ela é afável, está sempre bem disposta a serviço. Cansa-se, porque é máquina, porque muita gente acharia que não devia cansar nunca. Cansa-se, mas não queixa, que é diferente. Não queixa de cansaço. Está ali alegre e tem sempre algo para dar à sua luz. Os judeus diziam, que homem é este? Ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala. Ele dizia o que todo mundo dizia, mas ele dizia de uma forma especial. Quando ele dizia,
a sua autoridade, a sua luz, esculpia na alma das criaturas. Quantas vezes alguém nos diz algo que não esquecemos nunca mais? Esculpe-se no ádito do coração. É que está com a música da iluminação. Então, nós iremos avançando para Walt Whitman, o grande poeta americano, que também teve iluminação. Quando ele atingiu a iluminação, ele disse: ó morte, deixa-me cantar-te a minha alegria de conhecer-te. Deixa-me dizer-te que descubro em ti a vida, ó morte. Com que alegria! Então a iluminação é precedida por alguns fatores: a perda do medo da morte, do medo da agressão, do medo da maldade dos outros, a perda da insegurança. Vai havendo em nós uma paz que nada de fora consegue tirar. Jesus recebe uma bofetada na face e teria uma reação fisiológica, mas o homem psicológico sobrepõe-se e, ao invés de reagir, ele age perguntando: por que me bateste? Se eu falei mal, aponta meu erro, mas se eu disse a verdade, por que me bateste? Que iluminação, que paz interior. Se nós olharmos todas as esculturas sobre Buda, nós o vemos com um ar de riso. A sabedoria mergulhada na iluminação. Os estudiosos dizem que Dante Alighieri também atingiu a transhumanização, quando ele foi arrebatado por desconhecidas forças que ele simboliza em Virgílio, poeta, e em Beatriz, cujo nome significa a que faz feliz. Se houver aqui presente alguma Beatriz, por favor, venha me abraçar, porque Beatriz significa aquela que faz feliz. Então Dante pega a sua Beatriz e ela o leva a ver o paraíso. Ele sai da condição humana, transhumaniza-se e atinge esse estado de iluminação eminentemente superior. Então, quando nós logramos esse encontro da iluminação, nós somos infinitamente gratos aos que viveram antes de nós, aos que estão conosco e aos que viverão depois de nós. Porque nós viajamos através do passado e viajaremos através do futuro. Muitas vezes eu me ponho a meditar e recordo-me daqueles que foram os pioneiros da tecnologia, da ciência. Pois, para surpresa geral, eu oro muito por Pasteur, porque ele nos ensejou o conhecimento da microbiologia. Oro muito por Inácio, o grande pai da sepsia, Semmelweis. Graças a ele nós fazemos cirurgia sem dor. Eu fiz algumas já, sem dor. Fiquei fascinado a primeira vez que eu tomei um anestésico para um tratamento cirúrgico. Eu achava que a minha mente, sempre muito ativa, que eu ia acompanhar tudo. Então, o anestesista me aplicou na artéria do braço e ele me disse: agora vire a cabeça. Quando eu virei a cabeça, perdi a consciência. E quando eu acordei, eu disse assim: quando vai começar a cirurgia? Eles sorriram e disseram: já acabou há 20 minutos. Havia acabado. Eu disse: mas não pode, tem que estar doendo. Aí eu tossi um pouquinho só para ver se refletia no órgão que tinha sido cirurgiado. Nada. Eu tossi mais, nada. Ele disse assim: Ernesto, receba a minha vibração, Semmelweis, que Deus o abençoe. Ele pagou com a vida quando ele se infectou e morreu vitimado pela infecção puerperal.
havendo defendido a tese dos médicos lavarem as mãos, limparem as unhas com uma escova, com sabão, com uma substância química que ele trabalhou. Hoje, quando entramos numa sala de cirurgia asepsiada, já metade do êxito cirúrgico está na asepsia, porque se morria muito mais de infecção do que do ato cirúrgico. Então nós temos que ter gratidão por aqueles que vieram antes de nós, os que tiveram a coragem de dar a vida para que nós hoje tivéssemos a liberdade de pensar e falar, de agir. Esse direito à vida, quantos se imolaram, mas também uma infinita gratidão pelos que vieram depois e que irão desfrutar de tudo isto. E sabem quando eu noto isto? Quando eu chego a uma cidade, e então a cidade está mudando a tubulação de gás, ou colocando telefones subterrâneos, ou mudando a estrutura. Então tem sempre a tabuleta: desculpe-nos o incômodo, nós estamos trabalhando para você amanhã. E eu digo assim, só que amanhã eu já desencarnei. Mas tem aqueles que irão viver o que eu estou desfrutando hoje de comodidade, foi incômodo para aqueles do passado, que já desencarnaram e não fruíram. Ou talvez eu próprio que voltei. Eu tive uma reação tão curiosa. Certo dia, eu estava viajando, uma longa viagem à Índia, em um voo da British Airways, cujo espaço na classe econômica era tão econômico que a gente não ficava sentado, ficava de cócoras. E era uma viagem de 10 horas, tínhamos saído de Londres, não podia cruzar a perna, não podia sair, o voo lotadíssimo. E então eu peguei um jornal e comecei a ler, e estava lá que Jacqueline Kennedy Onassis tinha saído da ilha de Scorpios em um avião na primeira classe da Air, que era do seu marido, na primeira classe ela sozinha, e estava levando para o hotel Alexander V de Paris, o mais chique do mundo, estava levando os seus lençóis, porque naturalmente os do hotel não eram tão bem. Sua cabeleireira, sua cozinheira, sua arrumadeira, sua isso, aquilo. Ela lotou praticamente o avião. Aí eu fiquei magoado. Ou com inveja, mas não era inveja, era mágoa mesmo. Eu disse assim, mas não é possível que esta senhora possa desfrutar tanto. Mas como caso eu queria disfarçar que não era comigo, eu digo assim, coitadas das mulheres americanas do tempo do faroeste, que saíam do leste para a conquista do oeste, naquelas carroças de lona, e elas e maridos iam conquistar o oeste, ou levando gado, ou levando sementes, ou levando carneiros. Essas pioneiras que começavam a construir, e os índios matavam-nas, ou eles matavam os índios, ou incendiavam e morriam estupradas, empaladas. Coitadas daquelas mulheres. Agora vem esta criatura e desfruta do sacrifício daquelas todas. Quando eu acabei de raciocinar, apareceu meu espírito Joana de Ângeles, cheia de compaixão por mim, não pela senhora Kennedy. Ela me olhou com infinita ternura e disse assim, que raciocínio materialista, meu filho. Eu disse, mas como materialista? As heroínas do faroeste, e essa dama, ela disse, é uma das heroínas do faroeste, que agora voltou para desfrutar do que sofreu. Ela, coitada, foi destruída pelos índios, foi atacada pelos bandidos, e na lei da reencarnação, agora ela estava colhendo aquele sacrifício. Que maravilhosa a roda das reencarnações. Eu aí disse de mim para comigo, neste acocorar, eu estou me preparando para as naves espaciais da outra reencarnação. Aí Joana não disse nada, foi embora e me deixou de cócoras ali. Para sair do voo, foi necessário primeiro fazer alongamento. E o que eu achei pior é que ainda aparecia um vídeo dizendo, faça exercício. Mas era na primeira classe, porque a ralé da comum, da econômica, não tinha nem espaço para pensar, quanto mais para mexer o pé de forma nenhuma. Mas está esse infinito sentimento de amor pelos que virão depois. A iluminação consiste em acordar da visão convencional,
deixarmos essa visão convencional, A mais B, tudo certinho, e ter essa visão de amplitude. E ter essa visão de amplitude vem de dentro do íntimo, e ela toma conta da realidade transcendental. Nós passamos a ser uno com o universo, com a vida, com Deus. Vai desaparecendo o eu e o tu, e vai aparecendo o nós compensador. Esse nós que é a identidade de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Que expressão! Como ele tinha consciência absoluta da sua profunda vinculação com Deus. Porque essa realidade está íncita em nós. O mais curioso é que os geneticistas do comportamento, os neuropsiquiatras, os neuropsicólogos, concluem hoje que a espiritualidade está dentro de nós, a iluminação. Ela deve desatar. Que a crença é um fenômeno genético. Que nós temos um gene que é responsável pela nossa crença em Deus. O VMAT número 2. O VMAT é um gene responsável pela nossa crença em Deus. É um gene de Deus, diz o Dr. Jim Hammer, que é geneticista do comportamento. Ele fez pesquisas com outros eminentes cientistas americanos e europeus e constatou que há geneticamente a crença na espiritualidade. A religiosidade nós aprendemos pelo convívio social, pela educação. A espiritualidade está dentro. A gente crê em algo. Não importa se é uma crença religiosa ou se é uma crença científica. Há em nós um gene responsável. E o Dr. Jim Hammer narra a história de um jovem alemão, Michael Hoffman, muito interessante. Ele conta que certa feita, ele, o Dr. Hammer, foi a um templo zen, o templo Hojimi, no Japão, para poder conversar com um homem que adotara o nome Tenkai. Tenkai era um jovem de 30 e poucos anos. O que impressionou o cientista foi o brilho dos seus olhos, a serenidade, a doçura e a harmonia da sua voz. E então ele perguntou a Tenkai, mas por que você é assim? Porque me iluminei. Então você não tem problemas? É lógico que os problemas vicejam, mas a luz que possuo acalma-os. E depois da convivência, ele, para poder conquistar Tenkai, trabalhou no jardim, meditou, alimentou-se pela manhã com soja, ao meio-dia com embriões vegetais, à tarde com soja, e à noite com embriões vegetais, mudando totalmente o seu hábito alimentar americano. Ele quis viver a experiência para fazer que o gene de Deus proporcionasse-lhe a crença e um dia talvez a iluminação. E então Tenkai lhe contou que ele era um cidadão como outro qualquer. Aos 24 anos, ele era professor da Universidade de Hamburgo e teve uma paixão, essas paixões violentas. A jovem abandonou e ele sentiu-se sem terra sob os pés. Começou a pensar, o que eu farei da minha vida? A vida não tem sentido, teve esse vazio existencial. Pegou uma bicicleta e saiu pelo mundo procurando a resposta para o seu vazio existencial. Saiu de Hamburgo, percorreu a Europa, sempre de bicicleta, pedalando.
Adentrou-se pela Ásia, passando por Istambul, percorreu grande parte da Ásia, esteve em templos de religiões variadas, fez jejum, fez orações, fez meditações, contemplou, mas o vazio existencial permanecia. Esteve na China, então ele resolveu pegar um avião e viajou a Tóquio. E em Tóquio, ele dirigiu-se ao centro Zen de Hossenshin. E ali ele despojou-se das coisas. Começou a meditar, fazer meditação transcendental. Lentamente ele acalmou-se, passou a dar sentido à sua vida. Por que a sua vida era um sentido tão objetivo, tão atormentante? Passou a preencher de compaixão por si, de compaixão pelas criaturas humanas, de compaixão pelo mundo. E então ele se iluminou. Então o Dr. Hammer, fazendo um estudo cuidadoso, depois do sequenciamento do genoma humano, que descobriu que nós possuímos apenas 35 mil genes, pensava-se 50 mil ou 100 mil, e que a nossa diferença de genes para um rato é de apenas 300. O rato tem menos 300 genes do que nós. Será que é por isso que existe tanta pessoa vinculada a esse gênero de vida? Vai ver que são indivíduos humanos que faltaram 300 genes. Então tornaram-se ratos do poder público, do poder particular. É genético, é um dado científico. Mas cada gene tem 10 mil bases. E essas bases comandam todas as funções em 3 bilhões de ramificações que existem em nós. Então, um desses genes que foi selecionado no DNA, então, é o gene de Deus. Esse DNA, que é o autor da nossa vida, também produziu esse específico VMAT2. Ele nos induz desde há 10 mil anos, melhor, 50 mil anos, desde o homem de Neandertal. Quando o homem de Neandertal começou, ele geneticamente passou a transmitir o gene de Deus, que a nossa crença deu-lhe vitalidade. Então o Dr. Hammer faz o estudo de que quanto mais nós estimulamos o gene de Deus, mais nós retransmitimos, porque toda função que não é exercida mata o órgão. E com tua experiência feita com macacos, com gatos recém-nascidos que nascem cegos, vedaram o olho, e quando eles começaram a enxergar, descobriram o mundo. Depois de um período, aquele olho que não foi usado atrofiou-se e ele perdeu, por falta de uso. Também colocaram chimpanzés com o olho vedado em um lugar pintado com listas perpendiculares. E ele passou a ver o mundo através de posturas perpendiculares. Então o hábito, o uso, cria naturalmente essa realidade objetiva da nossa percepção. Esse gene, nos judeus, há cerca de 5 mil anos, vem passando e preservando as suas tradições. Daí o Dr. Hammer assevera que há 2 fatores para a crença em Deus, que leva à iluminação. O fator gene e o fator meme. O fator meme é essa questão de passar uma notícia adiante e multiplicar. Aqui estamos vivendo um momento meme.
em que a informação vai saindo de alguém que recebeu de outrem, de alguém anterior, e vai passando adiante, passando, projetando. Então, esses fatores, genes e memes, constrói o indivíduo para que ele forme mais tarde os grupamentos religiosos, que pouco importam quais sejam as denominações. Os estudos vêm sendo feitos há mais de 30 anos, com gêmeos monozigoitos, com gêmeos dizigoitos, com aqueles que nasceram da mesma célula, aqueles que nasceram de duas células. Eles foram criados separados, desde quase o momento do nascimento. E nada obstante, eles revelam as mesmas tendências, inclusive religiosas. As crenças, sem nunca terem estado juntos. Experiências feitas na Austrália, onde conseguiram reunir 15 mil pares de gêmeos monozigoitos. E conseguiram estabelecer parâmetros desse que foi criado por uma família absolutamente materialista e daquele que foi criado por uma família religiosa, quase fanática. Eles tinham a mesma crença em Deus, aquele do lar materialista. Acreditava em Deus, sim, embora não soubesse o nome. E ao atingir a idade adulta, teve uma revolução. Passou a acreditar, apesar da sua formação, desde muito cedo, ser eminentemente ateia. Então nós temos dentro de nós essa realidade divina. Jesus nos disse: não está escrito que vós sois deuses? O psiquismo divino que nos nutre e de onde nos originamos é o Deus em nós. Então esse Deus em nós dá-nos vitalidade, ajuda-nos a levar adiante as nossas atividades, a nossa busca. E como é que esse gene, o VMAT2, funciona? Ele é o encarregado de trabalhar as chamadas monoaminas, que são essas substâncias produzidas pelos neurônios, mas particularmente a dopamina, a substância da felicidade. A pessoa que se ilumina, o cérebro produz muita dopamina, é a substância da alegria. Então hoje pretende dizer que a alegria é genética, e é provável, porque o espírito sem karma imprime no cérebro a necessidade dessa monoamina, e ele tem altas cargas de dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Essas três particularmente são estimuladas por esse gene, pelo gene de Deus. Por exemplo, quando o indivíduo que tem o gene de Deus ouve um toque de sino, mesmo que não seja católico, ele sente algo. Eu sinto. A hora do Ângelus, vindo de uma cidade do interior, aonde a hora do Ângelus era quase sagrada, o sino da matriz batia, aquele crepúsculo que ficou imortalizado em uma antiga valsa, cai a tarde serena e melancólica. Então aquela doce, triste melancolia do entardecer virou um meme, impregnou-me, quando ao toque do sino, automaticamente eu murmuro a saudação do anjo a Maria, que vulgarmente chamo Ave Maria. Então eu digo: Senhora, cheia da divina graça, a Deus aprouve eleger-vos como a mãe do grande Messias. É tão rápido, uma ejaculatória, um pensamento bom. Então basta um toque de sino, uma música religiosa, aquela melodia, por exemplo, dos cantos gregorianos, automaticamente a gente sintoniza. Mas quem não tem o gene de Deus tem uma reação contrária. Eu estava certo dia com um amigo no shopping em São Paulo. Nunca tinha ido a um shopping muito famoso. E eu disse: amigo, não é possível, eu venho aqui há 50 anos. Nunca fui a um shopping, só vou para a palestra. Hoje eu quero ir a um shopping. Ele disse: então vamos. E fomos ao tal do shopping. Entramos no shopping, que não era nada melhor do que o nosso. Graças a Deus nós temos os melhores do mundo. Como tudo de baiano é melhor do mundo, o nosso não fica atrás.
E então eu ia passando numa casa de música e estava cantando Pavarotti. Eu então parei para ouvir, deslumbrado. Ela foi indo, acabou e começou a entrar um canto gregoriano. Eu aí me comovi. Na porta do shopping, vinham uns garotos de 12, 14 anos e um bem gordinho. Eu vou pedir licença para dizer a expressão de gíria. Peço permissão. Ele então chegou e disse assim: poxa vida, essa música enche meu saco. Eu gosto mesmo de rock da pesada, porque isso é coisa de igreja. Naquele tempo eu não sabia do gênio de Deus. Então eu olhei para ele com hambúrguer, que eu não sei como conseguia entrar na boca. Era estilo sanfona, que quando tirava da boca o hambúrguer crescia. Quando entrava, afinava. Então ele era mesmo o tipo que não tinha gene nenhum. Faltaram os 400 a 500 genes no DNA dele. E ele saiu. Olha aí, um exemplo prático. Enquanto em mim provocava a evocação, nele havia uma mudança total. Então os técnicos estabelecem que quando isso ocorre, há uma diminuição das atividades da área de orientação, intermediada pelo tálamo, que por sua vez envia sinais para o sistema límbico, através do hipocampo, da amígdala e do hipotálamo, resultando em níveis diferentes de modificação mental. Bem, é a explicação técnica. É que vale dizer que há um mecanismo fisiológico no cérebro que restaura a energia desse gene que produz uma descarga de nossos neurônios com dopamina, com serotonina, com noradrenalina. E então, se a pessoa está melancólico, recupera a alegria. Se está depressivo, o bem-estar. Se encontra magoado, a alegria de viver. É um fenômeno psicológico que produz uma reação fisiológica, porque a causa é fisiológica. A causa é orgânica, é genética. Então nós transmitimos geneticamente, mas é necessário que haja o meme, a informação, a maneira de expender os conceitos, para que desperte. E ao despertar a mente intelectualizada, portanto o pensamento, comece a meditar e logo esse pensamento encha-se de amor. É um mecanismo lindo. Algo vai produzindo uma reação em cadeia até nós encontrarmos o momento da explosão da iluminação interior. É fácil de averiguar. Abraham Maslow, que é o pai da psicologia transpessoal, realizou grandes experiências com Robert Kroninger, um grande investigador, para poder ver se era possível essa iluminação. E constataram os dois, estatisticamente, que ela ocorre em muito maior número de pessoas do que habitualmente sabemos. Temos a iluminação transitória, aquela de momento, que pode confundir-se com o êxtase. E temos aquela trabalhada, resultado das reflexões, da compaixão, do amor, do pensamento bem canalizado, que se transforma nessa eclosão de luz, que passa a tomar conta de nós e a vida modifica-se quase que totalmente. Então, esses dois investigadores contam que um grande sacerdote italiano, Matteo Ricci, por volta do século XVI, abandonou a Itália para pregar o cristianismo na China, no século XVI. Mas ele não foi lá como um pregador, ele tornou-se chinês, passou a alimentar-se como chineses, a vestir-se como chineses, aprendeu a língua constituída de 50.000 ideogramas para poder falar na língua dos chineses. E então converteu milhares ao cristianismo. E todos aqueles que se acercavam
desse homem incomparável, perguntavam-lhe: por que essa paz que o Senhor derrama? E ele respondia: porque eu sei. O que significa? Não sei. O eu sei corresponde ao Yahvé da tradição judaica. O eu sou o vosso Deus. E como não se deve pronunciar o nome de Deus em vão, eu sou. Então eu sei. Nós teremos que nos trabalhar para, em qualquer área, no shintoísmo, no budismo mahayana, no judaísmo, no cristianismo, no muçulmanismo, no bahaísmo, no materialismo, encontrarmos o gênio de Deus dentro de nós. Meditarmos a respeito dessa crença para ampliá-la, para que ela possa um dia explodir como uma mensagem de luz. Buda meditava sorrindo. E iluminado, ele fascinava-se. Já narramos anteriormente que o discípulo perguntou-lhe quando ele acordou de um êxtase: por que o Senhor brilha? Por acaso o Senhor é Deus? Não, não sou Deus. Mas então anjo? Não, eu não sou anjo. Mas então, por que brilha? Porque estou consciente. Porque eu sei. Porque despertei para a verdade. Então formulamos votos. Que todos despertemos para a verdade. Que em um momento qualquer evitemos o velho chavão: não, eu não sei nada. Não, não entendo. Nós digamos apenas: eu sei. Eu sou. E a peregrina luz brilha em nós, plenificando-nos interiormente. Teremos o nosso intervalo. Muita paz.